como eu emagreci na prática. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo que eu comi durante meu processo de emagrecimento e como eu emagreci de forma saudável, mudando a minha composição corporal. Assim eu vou te ajudar a não errar mais e a construir um estilo de vida saudável, mudando o seu corpo de uma vez por todas. Então vem comigo! Oi maravilhindos, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ivanise Jares. Trago temas relacionados à nutrição, hábitos saudáveis, estilo de vida saudável. E eu quero ajudar você a construir autonomia nas suas escolhas saudáveis e construir um estilo de vida sabendo fazer suas próprias escolhas no seu dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nutrição funcional, receitas saudáveis e gostosas, e você quer construir hábitos saudáveis e não sabe como fazer isso, fica comigo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, já curte esse vídeo, compartilha, fala aqui embaixo nos comentários o que você quer que eu traga para esse canal. E não perca nada, porque eu sempre vou trazer esses temas relacionados à nutrição para ajudar você na sua vida saudável. Se você não sabe nada sobre mim, você precisa ver primeiro um outro vídeo aqui do canal, que eu conto um pouco da minha história com o meu emagrecimento e a minha mudança da minha composição corporal. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, porque nele eu explico um pouco de tudo, como eu era antes de casar, o quanto eu engordei depois de casar, que eu engordei 13 quilos depois de casar, mudou muito minha composição corporal. Mesmo treinando a vida inteira, praticando exercício físico, eu ganhei muito peso pro meu biotipo, né? Porque não foi aparentemente muito peso, mas pro meu biotipo eu me sentia diferente. E eu conto um pouco nesse vídeo, um pouco da minha história e como isso aconteceu. Então primeiro vai lá, depois você vem aqui para você colocar na prática um pouco dessa mudança e conseguir emagrecer com saúde e mudando seu estilo de vida. Então, nesse vídeo eu quero te trazer para a prática da minha realidade de quando eu comecei a mudar meu estilo de vida e quais foram as principais coisas que eu fiz para que eu conseguisse o meu objetivo na minha saúde, porque você vai entender que meu principal objetivo era cuidar da minha saúde, mas como consequência eu mudei a minha composição corporal e me mantenho com uma composição corporal muito boa, justamente porque isso se tornou algo duradouro, simplesmente porque faz parte do meu estilo de vida. Antes de a gente entrar nas refeições, café da manhã, almoço, lanche, jantar, que eu vou comentar com vocês um pouquinho de cada uma delas, você precisa construir na sua cabeça, na sua vida, você precisa entender algumas regras importantes para você no seu estilo de vida saudável e também no emagrecimento. A primeira regra que me ajudou na minha mudança da composição corporal e no meu emagrecimento foi acrescentar proteína em todas as minhas refeições. Sim, se você já me acompanha aqui no canal, você já ouviu eu falando alguma vez a respeito disso. Mas isso é extremamente importante, porque isso me trazia saciedade, isso ajudava a reduzir a carga glicêmica da refeição, ou seja, a forma como o carboidrato vai ser absorvido e vai parar no meu sangue. Então, ele não ficava fazendo picos muito exacerbados, picos muito elevados, muito altos, muito rápidos, de forma muito rápida. Então, eu evitava que o meu corpo ficasse fazendo picos de açúcar no sangue de forma muito rápida. E isso também é extremamente importante, pensando em saúde, mas pensando em emagrecimento também. Eu quero muito gravar aqui no canal, vou gravar em breve, sobre carga glicêmica e índice glicêmico. Eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é a importância de a gente controlar realmente a carga glicêmica das nossas refeições e o porquê que isso, pensando em saúde e também pensando em resultados estéticos, é tão importante. Mas o importante de você saber é que quando você faz pequenas mudanças no seu dia a dia e coloca algumas regras que te ajudem de fato a ter uma alimentação mais saudável e que te ajudem no seu emagrecimento, isso pode muito influenciar na prevenção de doenças como resistência insulínica, diabetes tipo 2 e também a te ajudar no processo de emagrecimento. A segunda regra que eu colocava no meu dia a dia era priorizar carboidratos complexos, que são os carboidratos provenientes da comida de verdade, que vão ter fibras juntos. Então, por exemplo, os tubérculos, a batata doce, a mandioca, a aveia, todos esses carboidratos complexos, inclusive os grãos integrais, eles são opções que têm mais fibras, eles têm uma digestão mais lenta, também vão ajudar na carga glicêmica da refeição, por serem um pouquinho de mais difícil digestão. E claro, além de ter esses benefícios de ter um pouco mais de fibra, ter uma composição legal, eles também têm muitos nutrientes e vão cooperar com esse processo para você.
Então, isso é para a vida, né? Se possível, quando possível, priorize carboidratos complexos. E deixe os simples, como as farinhas, os alimentos refinados, que são aqueles carboidratos que têm uma facilidade na absorção, porque ele é muito simples. Ele é uma moléculazinha muito simples, então não precisa quebrar muito para ser absorvida e digerida. Tenha essas opções, mas priorize sempre os complexos. Então essa regrinha a gente já pode juntar. Lembre, carboidrato com proteína. Essa regra me ajudou durante todo o meu processo de emagrecimento e pode ajudar você também. A terceira regra que eu construí no meu estilo de vida saudável e consequentemente no meu emagrecimento foi agregar valor nutricional e ter um prato colorido. Então, comida colorida precisa ser uma regra da sua vida. Quando você entra para o estilo de vida saudável, você precisa olhar para o seu prato e falar: tem cor no meu prato? De que forma eu posso agregar mais cor pro meu prato? Eu tenho vegetais coloridos? Eu tenho frutas coloridas? Como que eu posso agregar um valor nutricional para os meus ovos? Às vezes jogando uma cebolinha verde, às vezes jogando um pouco de orégano, colocando um temperinho, uma especiaria. Todas essas coisas são formas simples de você agregar compostos bioativos. Ou seja, os compostos que são presentes nas plantas, nos vegetais, nas frutas, nessas cores que são antioxidantes. E esses compostos vão ajudar você na sua saúde, no seu processo de eliminação de toxinas, no seu processo de combate aos radicais livres. E tudo isso vai ajudar na funcionalidade dos seus órgãos, das suas células, do seu fígado, do seu metabolismo. Consequentemente, quando você agrega valor nutricional, cor, comida de verdade na sua alimentação, você vai começar a perceber que a resposta do seu corpo até para o emagrecimento vai ser muito diferente. Outra regra extremamente importante é a divisão do seu prato. Então eu sempre dividia o meu prato com uma regra muito clara, que era a seguinte: metade do prato de vegetais, e você pode colocar um pouquinho deles crus, um pouquinho deles cozidos, você pode fazer um mix ali, que é até interessante para você poder ter variedade de fibras solúveis e fibras insolúveis. Você pode ali variar, mas metade vegetais. Um quarto do prato, proteína, e um quarto do prato, fontes de carboidrato. Essa regrinha me ajudou muito a ter um controle maior nas quantidades. Isso pode te ajudar a ter um controle maior nas quantidades que você está consumindo, além de todos aqueles outros benefícios que eu mencionei agora há pouco, de ter mais saciedade, de cuidar com a carga glicêmica da refeição, de agregar mais cor. Nesse prato, nessa divisão de prato, eu tenho todos esses outros benefícios. Olha que legal. E isso vai te ajudar muito no seu processo. Muito. Então já estabeleça isso como uma regra para você também. Sempre que possível, eu priorizava comida de verdade. O que é comida de verdade? Aquilo que vem da terra, aquilo que o próprio Deus fez. Aquilo que a gente tem na natureza. Não são coisas embaladas, ultraprocessadas. Não. É comida de verdade. É aquilo que a gente planta e colhe. Inclusive, eu fazia algumas refeições, dependendo do dia, com tubérculos. Então, às vezes eu fazia um lanche da tarde com batata doce, mandioca. Eu não necessariamente comia esses tubérculos só no almoço e no jantar. Eu variava bastante os meus lanchinhos. E aí já fica uma dica pra você. Você não precisa comer comida de verdade só no almoço e no jantar. Você pode comer comida de verdade no horário que você quiser, inclusive à tarde. Se você gosta e faz sentido para você comer comida de verdade, num lanche da tarde, por exemplo, ou até num café da manhã, fazer um escondidinho saudável, uma opção para você ter ali e comer, é super válido, super saudável, super interessante. E você pode variar os seus preparos. Eu variava os alimentos com potencial alergênico, então eu costumava sempre, e isso eu faço até hoje, na verdade, todas essas regras que eu tô ensinando para vocês, eu comecei quando eu comecei a mudar meu estilo de vida para um estilo de vida saudável, e eu trago até hoje muitos deles, na verdade, todos eles, de forma diferente, gosto de trabalhar eles, mas eles são regras para minha vida até hoje, porque foram hábitos que foram construídos e que fazem sentido com aquilo que diz respeito à saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e também a me manter com resultado duradouro. Então eu também variava e vario essas fontes de alimentos com um potencial mais alergênico, então geralmente fontes proteicas, principalmente identificando a minha digestão para determinado alimento. Então, por exemplo, durante muito tempo eu não sabia que eu tinha uma intolerância à lactose e eu sofria muito com isso me dava muitos sintomas, digestivos principalmente. E isso também não é interessante.
quando a gente não digere muito bem um alimento, a gente gera uma resposta inflamatória a determinados alimentos, se a gente não digerir bem ele. Então, quando eu aprendi que existiam alimentos com potencial alergênico e algumas pessoas que não digerem bem esses determinados alimentos podem sim ter uma resposta negativa, com o excesso, com a frequência desses alimentos, eu comecei a cuidar disso no meu dia a dia. Então, eu variava bastante essas fontes proteicas, principalmente muitos lácteos e derivados de lácteos, eu variava com bastante frequência. Ovos eu também sempre procurava variar com outras fontes de proteína. Então, durante um tempo, eu cuidei bastante dessa questão, principalmente pensando na minha saúde intestinal, mas pensando também na sua saúde e nos seus resultados, é importante que você entenda aquilo que você aceita bem e aquilo que você não aceita bem. Isso vai influenciar muito na sua saúde e, consequentemente, na sua resposta como um todo para o emagrecimento. Nenhum desses alimentos pode sozinho gerar uma inflamação. O que gera inflamação é a resposta do corpo da pessoa diante de um alimento que ela não digere bem. Eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre inflamação. Se você tem dúvidas sobre alimentos que inflamam, sobre alimentos com potencial alergênico, você vai entender que, na verdade, não é a culpa de um alimento específico. Todos os alimentos com potencial alergênico, eles são saudáveis. Mas, às vezes, o tipo de proteína que ele tem pode, sim, gerar uma resposta específica em você. Ou uma resposta imunológica, ou uma resposta mediada por células. E aí, às vezes, essa pessoa acaba tendo um pouco mais de desbiose intestinal, que é um desequilíbrio ali da flora, e todo esse contexto a gente já sabe que vai influenciar, sim, nesse aumento da inflamação crônica, essa exacerbação da inflamação crônica, e também a gente já sabe hoje que o perfil de bactérias que a gente possui no nosso intestino também influenciam na questão do emagrecimento. Então, uma microbiota muito desregulada também pode influenciar, sim, atrapalhando o seu processo de saúde, claro, e de emagrecimento. Então, sempre que possível, você pode colocar como uma estratégia na sua vida variar as fontes. No café da manhã, você pode fazer um lanchinho com ovos, quem sabe uma panqueca ou uns ovos mexidos. Mas quem sabe no lanche da tarde, você pode variar, ter uma outra fonte, pode ser até um whey, uma proteína em pó que você aceite bem. Observe se você aceita bem ou não, isso é importante. Também tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre o whey, eu explico a diferença deles, então se você quer entender um pouco mais, já entra para você ver esse vídeo, tá bom? E a última regra é substituir alimentos refinados e ultraprocessados, cheios de açúcares e gorduras, por receitinhas feitas por mim, receitinhas gostosas, saudáveis, que me saciavam e me traziam muita satisfação em consumir. E é muito importante que você goste da alimentação que você faz, porque isso vai te ajudar a se manter e a ser sustentável o teu processo todo, a você construir de fato um estilo de vida saudável. E não ficar naquela vida de, ai, que sem graça, vou entrar em dieta. Aí entra na dieta, fica um tempo, sai da dieta. Aí quer ir para um casamento, quer emagrecer. Aí entra na dieta. Aí fica um tempo, aí sai da dieta. Não é isso que tem para você. Tem coisas muito melhores para você viver e desfrutar. Com mais saúde, gostando do que você come, comendo coisa saudável e gostosa, tendo prazer na sua alimentação saudável. Você precisa ter prazer na sua alimentação saudável. Por isso, já deixo uma dica aqui. Comece a testar receitinhas e coisas fáceis e práticas, sim, porque eu gosto, gente, de coisas fáceis e práticas. Quem me conhece aqui já sabe, eu gosto de receitinhas fáceis e práticas. Que você, de fato, consiga testar, provar, ver o que faz sentido pra você, o que você gosta, pra você conseguir agregar no seu dia a dia e ajudar no seu processo. Partindo dessas minhas regras, que foram várias, mas eu quis te explicar um pouquinho mais do porquê delas. Vamos começar a olhar na prática o meu café da manhã, almoço, lanche e jantar? Então, basicamente, eu fazia 4 refeições. Café da manhã, e nesse café da manhã eu tinha sempre, como eu falei, fontes de proteína. Então, eu sempre fazia alguma refeição, alguma receitinha que tivesse fonte de proteína. Eu vou deixar aqui algumas imagens das receitinhas que eu fazia. Então, por exemplo, eu fazia uma panquequinha salgada, e aí tinha um bolzinho de frutas ali do lado, colocava uns vegetais para agregar valor nutricional em cima. Tinha vezes que eu fazia ovos no café da manhã, com a batata doce, daria pra colocar na air fryer, daria pra fazer alguma receita. E aí colocava uns tomatinhos, uns oréganozinhos, colocava coisinhas por cima que de fato agregassem valor nutricional, como tá na foto. Algumas vezes eu comia a fonte de proteína e aí depois eu comia as minhas frutinhas. Então, por exemplo, tem foto aí que só tá aparecendo as frutinhas, mas eu sempre tinha ou ovos ou alguma outra fonte de proteína
um smoothie, alguma coisa que eu acrescentava essa fonte de proteína, para daí sim eu ter também as minhas frutinhas junto comigo, no meu café da manhã, no meu lanche da tarde. O mingau também era proteico, tudo que eu fazia, sempre proteína, lembra? Regra da vida. Regra da vida. Sempre gosto de variar até hoje as minhas receitinhas, então tinha vezes que eu fazia bolinho de micro-ondas, panqueca de frigideira, essa panquequinha saudável, maravilhosa, que eu amo demais, é muito gostosa. Algumas vezes eu também comia até tapioca, sempre com fontes de proteína, né, como tapioca com ovos, crepioca, e numa quantidade mais controlada também, nunca em exagero, e nunca com muitas fontes de carboidrato. Então, não era uma tapioca com banana e mel. Pelo amor de Deus, isso vai ter um índice glicêmico muito alto e vai atrapalhar no seu emagrecimento. Era uma refeição completa mesmo, com fontes de proteína, carboidrato e gorduras boas. E também fibras, que ajudam, né, nessa absorção mais lenta aí da glicose. Percebam que todas as vezes eu sempre agrego muito valor nutricional. Então, quando eu faço uma receitinha, tudo que eu faço eu procuro agregar um valor nutricional, colocando um temperinho por cima, um orégano, uma cebolinha verde. E todas essas refeições eram completas. Nenhuma delas eu fazia pela metade. Só comia carboidrato, só comia uma fonte de gordura, tipo oleaginosas. Só comia, tipo, oleaginosas e fruta, que nem tem gente que faz. Não. Todas elas eram completas. Todas elas tinham vegetal, frutas. Então, até quando eu, por exemplo, fazia uma panquequinha de banana, que ali tinha fontes de antioxidantes, como cacau, canela, e tinha a banana como fonte ali de fruta, ela é uma fonte com um pouco mais de carboidrato. Então, eu sempre agregava alguma outra fruta que não tivesse tanta fonte de carboidrato e fosse uma fruta que agregasse mais cor pro meu alimento. Então eu colocava morango, maracujá, e todo o meu lanche da tarde e café da manhã tinha um tipo de fruta. Então geralmente eu escolhia uma porção para poder comer naquele momento. Uma porçãozinha de melancia, uma porçãozinha de uva, uma pequenininha porçãozinha de cada uma. E aí eu ia variando conforme os dias, conforme as opções que eu tinha, conforme a semana. Você não precisa comer muito de um só. Você pode ir variando, você pode comprar uma quantidade, um pouquinho de uva, um pouquinho de melancia ou melão, um pouquinho de uns 2 kiwi, ou sei lá, uma fruta que seja pequena, que você só corte e coma na hora. E você pode ir variando ao longo dos dias. Você pode ir comendo um pouquinho em cada refeição. Então, na prática, no café da manhã e no lanche da tarde, sempre tinha proteína, seja em receita, ou seja, simplesmente ali um ovinho cozido, alguma coisa feita. Às vezes eu fazia até com um franguinho desfiado. Tem uma fotinha aqui, inclusive, que tem uma batata e frango, e era um lanche da tarde. Então, em alguns momentos eu também fazia, às vezes, escondidinho para comer de tarde, para comer como se fosse um lanchinho da tarde. E você pode fazer isso também. E tenha isso como regra da tua vida. Proteína de manhã e de tarde. Fruta de manhã e de tarde. E não existe só banana, tá? Existem outras frutas que você pode consumir e deve priorizar, principalmente pensando no emagrecimento. Você pode ter a banana, por exemplo, como eu tinha, e eu sempre colocava a banana para adoçar a minha receitinha, para adoçar a minha panquequinha, para adoçar o meu smoothie. Mas eu não exagerava só na banana. Eu não colocava só banana. Eu colocava outras frutas também. Frutas que têm um índice glicêmico menor ou que têm uma carga glicêmica menor, como por exemplo a melancia. A melancia, ela só tem um índice glicêmico alto se você come uma melancia inteira. Mas se você come um pedacinho de melancia, ela tem muito pouco carboidrato e um índice glicêmico baixo e uma carga glicêmica baixa por causa da quantidade. Então lembre, sempre que possível tenha frutas coloridas e varie, mas tenha proteína e frutas no seu lanche da tarde e no seu lanche da manhã. Se você quiser algumas ideias de receitas para você fazer e colocar em prática, eu posso trazer ideias para vocês de receitas para café da manhã, receitas para lanche da tarde. Se você tem esse interesse, comenta aqui para eu saber e aí eu poder trazer para vocês também. Inclusive, eu fazia até uma crepioca funcional que tinha uma carinha de mini pizza, hein? É super deliciosa, que super dá para você fazer também, variar no seu dia a dia e acrescentar nos seus lanchinhos da tarde. Mas uma coisa que eu sempre fazia durante todo o tempo de mudança e de construção desses novos hábitos
focando na minha saúde, mas que me trouxeram como consequência o emagrecimento, foi também a importância de variar a minha alimentação. De não comer todo dia a mesma coisa, não precisa ser toda hora a mesma coisa. Que é o que a gente vê muito hoje. As pessoas tendem a comer sempre, todo dia a mesma coisa, né? Café da manhã, só pão, sei lá o que, não sei o que, né? Lanche, pão, não sei o que, não sei o que. As pessoas não variam, comem sempre a mesma coisa. Além de você ficar numa alimentação monótona, você varia muito pouco os nutrientes que você está consumindo. Então, é uma forma de você variar os nutrientes, às vezes variar um preparo ou outro, comer coisas gostosas, testar coisas novas. Falar, cara, eu fiz um bolinho e gostei muito desse bolinho de micro-ondas, mas eu fiz uma outra receita que eu não gostei tanto. E você vai identificando o que você gosta. E isso me ajudou muito. Tudo isso que eu fazia de testar uma receitinha diferente, fazer ovos de forma diferente, fazer ovos dentro de uma receita, me fazia provar coisas diferentes, além de não enjoar também, porque senão você come sempre a mesma coisa e acaba enjoando de comer. Você fala, meu Deus, eu não aguento mais comer ovo cozido, não aguento mais comer ovo mexido, com um fiozinho de azeite. Mas se você variar a forma que você come o ovo, talvez fazer uma panqueca um dia, um bolinho no outro dia, mudar, não comer só ovo, fazer um smoothie também, variar, você consegue ter opções saudáveis, gostosas, não enjoar e ainda variar os seus nutrientes, olha que legal. E como eu variava muito a minha alimentação, isso me ajudava também na minha saúde intestinal, porque aí eu não precisava todo santo dia comer alimentos com lácteos, né? E aí isso não me deixava tão estufada, com uma digestão ruim, com muitos sintomas digestivos. Se conheça e se identifique, porque pode ser que para você seja interessante variar e ter em quantidades menores, talvez, esses alimentos que você não digira muito bem. É uma forma de você até identificar o que te estufa, o que te faz mal, o que deixa você, enfim, com muitos sintomas digestivos. Lembrando que antes de eu comer e passar por todo esse processo de reeducação alimentar e ir mudando a minha alimentação, eu comia só praticamente pão com mortadela. Era só o que eu comia. Então eu só comia no café da manhã. Gente, eu comia embutido até no café da manhã. Talvez vocês também sejam uma pessoa que coma muito embutido, mas não é interessante para sua saúde. Então eu comia muito embutido porque eu achava fácil. Não era nem porque eu achava gostoso, era porque eu achava fácil. Às vezes eu fazia vina para levar para o trabalho, comia vina no trabalho, mas era sempre um embutido com pão. Era só o que eu comia. E no meu almoço, no meu jantar, eu só comia arroz, frango, tomate. A gente só fazia tomate também porque era o vegetal mais fácil de fazer. E aí, no meu almoço, no meu jantar, quando eu comecei nesse processo de reeducação alimentar, eu comecei também a variar as fontes de carboidrato. Então eu variava o arroz com tubérculo. Então às vezes era mandioca, às vezes era batata, às vezes era batata doce, às vezes era uma abóbora. Então eu sempre variava as fontes de carboidrato. E isso é muito interessante. Eu variava frango e peixe quando possível. Eu comia carne vermelha com menor frequência. Priorizava e priorizo até hoje, né? Carnes magras. Mas é muito importante você fazer um acompanhamento, ver seus exames de sangue para ver como está a sua B12, caso você não consuma muita carne vermelha. Porque realmente é uma das fontes que a gente tem de melhor ali de B12. Então pode ser que você tenha uma quantidade baixa. Se você gosta de arroz e feijão, você pode sim continuar comendo seu arroz e feijão. Isso que eu falei era uma coisa que eu fazia para variar no meu dia a dia. Você pode perceber também a digestão das leguminosas, né? Como feijão, grande bico e tudo mais, para ver como se você digere bem. Às vezes você tem muito gases por causa dos fitatos que tem. Então, às vezes, colocar de remolho, fazer um remolho, pode te ajudar. Você pode ir variando essa alimentação e não precisa deixar de comer nada. Você pode simplesmente ter uma reeducação alimentar, variando essas fontes de comida, que não vai ter problema nenhum você consumir. E eu acrescentava pelo menos um vegetal verde escuro no almoço e no jantar. Fora os vegetais que eu já tinha, pelo menos um de cor verde escura. Então, ou couve, ou brócolis, ou rúcula, qualquer um tinha que ter uma opção ali no meu almoço e no meu jantar. Tudo isso continua sendo regra da minha vida, porque é uma forma simples de agregar mais variedade de micronutrientes, como vitaminas e minerais, e também, claro, a regrinha da vida, cor no meu prato. Então, basicamente, eu não falei nada mais nada menos que comida de verdade. Se você conseguir colocar em prática essas regrinhas sem se colocar dentro de uma caixa, você não precisa colocar dentro de uma caixa,
mas você pode começar a construir pequenos hábitos com base nessas regrinhas que vai te ajudar muito no teu estilo de vida saudável e no seu emagrecimento. Então, resumão, café da manhã e lanche da tarde sempre tenha fontes de proteína, lembre, refeições completas e frutas, e almoço e jantar sempre tenha fontes de proteínas. Pode priorizar as proteínas magras, mas você também pode consumir sim carnes vermelhas quando você quiser, algumas vezes na semana. Você pode variar sua fonte de carboidrato, não precisa só comer arroz. Varie, isso é interessante, mas não tem problema nenhum você comer arroz, lembre disso. É só uma forma de você variar na sua alimentação e agregar carboidratos complexos de forma diferente. E claro, almoço e jantar, sempre que possível, vegetais. Mas é óbvio que isso tudo não é uma obrigatoriedade. Você pode, por exemplo, às vezes, ao invés de jantar a comida, querer fazer um lanchinho, uma crepioca e colocar uns verdes ali por cima, como um lanchinho que eu mostrei aqui nas fotos, e não teria problema nenhum. Mas lembre que é muito importante você ter refeições completas que te ajudem com saciedade e que te tragam nutrientes importantes nesse tempo. Para você emagrecer de fato, você precisa de déficit calórico, e se você tem dúvidas sobre isso, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre emagrecimento. Você precisa comer menos calorias do que você gasta. Então, já fica aqui para você aprender muito com os vídeos aqui no meu canal e não perder nada. Maravilhosos, espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado dúvida. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, comenta aqui, fala o que você quer que eu traga de assuntos aqui no YouTube. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Deus abençoe vocês e até a próxima. Beijo no coração.